10 da noite, sábado, 25 de maio, a partir de agora, o mundo inteiro vê mais uma entrevista bombástica e exclusiva com Romário, do craque ao senador da República, hoje em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. A seguir. Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. O Nelson, ele é meu irmão. Ele sofreu um acidente, em 2019. Teve que amputar uma das pernas. Depois do acidente dele, não mudou não só a vida dele, mas de todo mundo. E a gente tem pelejado, para cuidar dele. Mas, assim, os sonhos dele acabou. Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Na Bet Esporte você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro, de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betsport.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Proibido para menores de 18 anos. Pode cá, liberados no comando dos consagrados Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e sempre de coração aberto, Deus, saúde, alegrias, vitórias em suas vidas, de seus familiares e de seus amigos neste 2024. Sábado, 10 da noite, é dia de Pode Cá Liberados. Hoje, 25 de maio de 2024, aqui de Brasília, em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, em todas as TVs abertas do Brasil inteiro, as fechadas, Sky, NET, claro, nas redes sociais, especialmente YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e também, evidentemente, no mundo inteiro você pode nos ver prazerosamente pelo Smarts e os aplicativos da LG, Samsung, iOS, Android e na TV Sul. Gente, como sempre, é ela quem divide comigo este programa de entrevistas, um talk show que você ainda não viu na televisão brasileira, a Leila do Vôlei, das quadras com orgulho para o mundo inteiro e hoje na vida pública como senadora pelo Distrito Federal, o seu dia a dia de dignidade, de preparo e de ousadia, se Deus quiser, a nossa próxima governadora do Distrito Federal, porque eu, Cajuru, não aguento mais e muita gente também não, Inganês. Leila, olha quem é o nosso entrevistado de hoje, Leila. Pois é, mais em casa impossível, ao lado do Romário, que, enfim, é uma lenda no futebol, no esporte nacional, e é muito bom estar com ele, ele veio bem antes, está aqui no Senado, já é o segundo mandato, Romário? Mandato, isso aí, né? Pois é, já tem pelo menos aí quase 10 anos. E daqui a pouco tu já está nos deixando para virar governadora, né? Isso aí. E você não quer virar governador do Rio? Vou continuar por aqui. Vai ficar quieto aqui? Vou ficar aqui. Quieto não, vou ficar aqui. Nunca quieto. Quando que o Romário fica quieto? É ruim. Exatamente. Romário de Souza Faria. Eu começo rapidinho e a Leila depois escolhe o tema dela. O meu primeiro é o seguinte. Você fez história no gramado pelo mundo inteiro, faz história como ser humano, por tudo que você representa, faz história como homem público, deputado federal e no segundo mandato como senador. Então, em quem você se inspirou? Começando pelo futebol, para fazer história, como ser humano, em quem? Para fazer história, e na política, na vida pública, para ser histórico. Bem, Caju, primeiramente é um prazer poder estar aqui perto, no meio de duas feras, né? Bela e a Fera. Duas pessoas respeitadas, conhecidas, consideradas não só no nosso país como no mundo, não só no esporte como hoje também
na política. Fico muito feliz em poder dizer que sou colega, companheiros e amigo de vocês nessa nossa luta aqui no Brasil, nessa política que é difícil, que todos nós sabemos, né? Mas essa tua pergunta é bem inteligente. Eu não tenho assim uma pessoa específica que eu poderia te dizer que eu me inspirei na vida particular, na vida do esporte, na vida política. Eu tenho meu pai, falecido seu Edevair, e a minha mãe, falecida Manuela, conhecida como Dona Lita, que foram pessoas que tiveram muita importância na minha vida, me ensinaram muita coisa, os dois fizeram com que eu me tornasse uma pessoa assim, bem objetiva, honesta, trabalhadora, digna, e esses valores eu levo para mim, tanto na minha vida particular, como na minha vida levei como jogador de futebol, levo na minha vida pública como senador, e hoje também na minha vida como presidente do América e até jogador de futebol de novo, né? Agradeço a nosso Papai do Céu tudo aí por me dar energia, me dar saúde, me dar vontade de acordar todo dia e sempre tentar fazer o melhor, que é melhorar a qualidade de vida da nossa população. E vocês, mais do que ninguém, sabem que a nossa luta aqui é muito difícil, muito complicada. Bastante. Romário, não tem como, assim, nós vamos falar de política, mas, assim, o seu histórico como atleta, assim, é admirável, né? Você foi membro dos jogador de principais times do Rio de Janeiro, das grandes torcidas, né? Vasco e Flamengo, eu fui jogadora do Flamengo. E a gente sabe o que é essas torcidas. E foi o melhor jogador do mundo, né? Jogador da FIFA em 1994. Assim, ser o melhor jogador do mundo é o sonho de todo jogador de futebol, de todo atleta em qualquer modalidade. E foi um título que você perseguiu, assim, eu quero ser o melhor do mundo. Como é que foi esse início da tua carreira até você se tornar o melhor do mundo em 1994? Leila, a minha situação é uma situação, assim, bem típica da história de um jogador de futebol brasileiro. Nasci na favela, uma dificuldade muito grande que eu tinha para ir aos treinamentos. Eu comecei num time de futebol que meu pai montou lá na Vila da Penha. Eu nasci na favela do Jacarezinho, com 5 anos fui para a Vila da Penha, que é um bairrozinho um pouco melhor do que o Jacarezinho. Já não era favela. E aí eu comecei nesse time chamado Estrelinha do meu pai, depois fui para o Olaria, e do Olaria eu fui para o Vasco, assim, com muita dificuldade. Meu irmão também jogava futebol, e muitas das vezes a dificuldade financeira dos meus pais era tão grande que escolhia um ou outro para ir treinar. E normalmente era eu, que era bem melhor do que o meu irmão. Sorte no Brasil. E isso a gente foi com essa luta até os 20 anos. Sempre fui uma pessoa bem determinada, sempre quis ser jogador de futebol, sempre entendia que com as possibilidades que poderiam acontecer para mim futuramente, como aconteceram, eu poderia me tornar um dos grandes. Quando eu cheguei em um determinado momento da minha vida profissional, principalmente fora do Brasil, eu entendia que com o futebol que eu jogava e contra os que eu jogava, por mais que eu teria muita dificuldade, como eu tive, e muita, eu poderia sim ser considerado o melhor jogador de futebol. Trabalhei da minha forma de trabalhar, da minha forma de treinar, que muitos falavam, o Romário não treinava. Você que jogou alto nível, se você não treina, você não chega onde você chega. Normal. Eu não gostava de treinar alguns determinados treinos que não tinha nada a ver com a minha característica de jogo, mas eu treinava bastante, principalmente finalização. Então, em 94, por exemplo, foi o ápice da minha carreira, depois de eu ter jogado no Olaria, Vasco, do Vasco eu fui para o PSV da Holanda, do PSV eu fui para Barcelona, e quando a gente foi campeão do mundo em 94, eu estava jogando pelo Barcelona, eu fui campeão do mundo em Barcelona, pela seleção brasileira, fui o melhor do mundo em 94, pela Copa que eu fiz, jogando. Que foi incrível. Quando eu recebi esse título, foi em janeiro, que eu já tinha voltado para o Flamengo, tinha voltado para o Brasil para jogar no Flamengo, mas esse título veio porque eu jogava no Barcelona e, claro, pela Copa do Mundo que eu fiz em 94. Então, assim, a minha vida foi uma vida bem típica de um jogador de futebol, principalmente brasileiro, que começa nas favelas, nas periferias, com muitas dificuldades, do zero.
e graças a Deus eu consegui atingir o máximo de que um jogador, de que um atleta, né, Leila, pode atingir, que é ser melhor daquela determinado esporte. Então, assim, eu tive essa felicidade, Deus me deu essa bênção, vamos dizer assim. Eu acho que a Leila já viu, e você aí do outro lado, brasileiras e brasileiros, nossas únicas vossas excelências, talvez já saibam, mas ela vale a pena ser repetida e talvez o Romário tenha, o histórico Romário tenha uma melhor. No Barcelona, por tudo que você lá representou, porque eu viajei demais todo ano fazendo Champions League, e qualquer lugar de Barcelona que você chega, é impossível não se falar de Romário. Não a gente, as pessoas, os espanhóis. E tem aquela história sua com o Cruyff, né, que você queria vir passar uma semana, um final de semana no Brasil, que você fez um desafio a ele, que se você fizesse 3 gols no jogo, ele te liberaria? Não, a história foi o seguinte. Eu não entendi. Naquela época, tinha as eliminatórias da Copa do Mundo, que o período, essas eliminatórias eram diferentes do período aqui do Brasil. Hoje é mais ou menos praticamente no mesmo período. Então, o Barcelona tinha, fora os 11 jogadores titulares, praticamente 20 jogadores daquele grupo do Barcelona jogavam em suas determinadas seleções. É claro que a maioria é espanhol. Então, daqueles 20, só iam ficar 4, eu e mais 3, em Barcelona. Sim. E eu falei pro Cruyff, cara, não é justo, todo mundo vai embora, porque o Brasil não era a época da eliminatória, então, a eliminatória da Europa, tinha a eliminatória da África, então tinha jogador da África, então, o que aconteceu? Ele deu 3 dias para todos nós, os 4 que não participávamos dessas eliminatórias. Eu falei que 3 dias para mim era muito pouco, porque eu morava no Brasil, eu gasto quase 1 dia e meio só de viagem. E como é que a gente podia fazer? Ele falou, então a gente vai fazer o seguinte, se a gente ganhar e você fizer 2 gols, eu te dou mais 3 dias. Eu falei, e se eu fizer... Não, se fizer 2 gols, e se eu fizer 3? Tu vai levar mais 3 dias. Eu falei, então eu tenho direito a ficar 10 dias. Ele, não, nada disso, pô. 3 mais 3 são 6. Falei, e os 4 que eu tinha me dado? Aí a gente chegou a uma conclusão de 1 semana. Então no primeiro tempo do jogo eu fiz 3 gols. Caramba! E aí acabou o primeiro tempo, eu já tinha inclusive comprado a passagem. Me garantindo. Olha a certeza, cara! Quando a galera desceu pro vestiário, todo mundo me viu tomando banho e o próprio Cruyff, porra, que porra é essa? Falei, professor, meu voo tá saindo daqui. Comprei a passagem, meu voo já tá saindo. Essa foi a história, acabei ficando com 1 semana aqui no Rio. Essa é boa. Muito boa. Ô Romário, vamos agora pro Romário pai, o Romário família. Você tem 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos. E como é que é o Romário? Só rapidinho, por favor. Com quantas mulheres? 4 mães. 4 mães. Conta pra gente como é que é o... Foi boa. Não, o Cajuru, olha, eu fiquei nos filhos, já queria saber quantas mulheres. Porque o Brasil acha que é 20. São só 6, calma. E me fala um pouco do Romário pai, porque assim, seus filhos têm, principalmente a Ive, né? A sua caçula, que tem sido tem muita influência nesse teu trabalho aqui no Senado, que a sua pauta, assim, indiscutivelmente, quando a gente fala de pessoa com deficiência, doenças raras, nós temos 2 senadores, é você e Mara Gabrilli, indiscutivelmente. E a gente escuta muito de você citar os seus filhos e principalmente a Ive. Você podia contar pra gente um pouco dessa relação e a influência dela nesse teu trabalho, da tua família e o Romário pai? Cara, na verdade, Leila, é o seguinte, eu tenho uma relação com meus filhos de muito amigo, a gente é muito amigo. Por exemplo, eu tenho uma filha que tem 33 anos, que é a Moniquinha. Eu tenho o Romarinho, que tem 31. Eu tenho a Daniela Dadá, que tem 25. Como é tanto filho, se eu errar a idade deve ser um pouco para baixo, um pouco para cima. Tenho o Rafa, que tem 22, 21, 22. Tem a Belinha, que também fez aniversário agora, 21 anos agora, sábado, domingo. E tem a Ive, que tem 19. Então, assim, a minha relação com ele sempre foi uma relação muito próxima. Eu... não tive a oportunidade de conviver com todos eles assim dia a dia, pelo fato de eu jogar futebol, e o futebol, assim como você jogava vôlei, você sabe que toma muito tempo da nossa vida. Foi mais tarde, foi mais inclusive depois do futebol logo veio a política. Isso. Assim, mas assim, a minha relação com eles é uma relação ótima. Tenho muito orgulho de ter tido os filhos que eu tenho, se tornaram homens e mulheres. Inclusive a minha última filha, que foi a Ive. O começo foi muito difícil quando
você tem 5 filhos e na sexta vem uma que tem algum tipo de deficiência, no caso da Ivy, síndrome de Down, existe um choque normal e natural de qualquer pai. Eu não posso correr disso, isso aconteceu comigo. Mas logo nas primeiras horas eu comecei a entender que algumas coisas que Deus dá para você é porque você tem condição de carregar. E Deus me deu um anjo, que se chama Ivy Faria, e esse anjo deu uma modificada na minha vida. Você falou muito bem, a minha vida na política se deve a Ivy. Quando eu entrei na política há 14 anos, foi porque ao ter a Ivy, passei a ter um pouco de relação com algumas pessoas que tinham, naquela época como eu, não tinham experiência de ter um filho com deficiência, no caso a Ivy. E a gente conversou com alguns pais. Naquela época a internet não era do tamanho que era hoje. E resumindo, essas famílias, os próprios meus pais, irmãos e outros filhos fizeram entender que eu poderia sim ser uma voz desse pessoal, desse segmento da nossa sociedade. E aí resolvi ser deputado federal, consegui nos primeiros 4 anos fazer um bom trabalho, assim, onde que a gente conseguiu fazer trazer muitas políticas públicas positivas, né, para esse segmento, e depois virei senador, e no segundo ano de senador sou o relator da Lei Brasileira de Inclusão, da LBI, que transformou a vida dessas pessoas, para que a gente possa conseguir aí continuar brigando, lutando, batalhando, para a gente conseguir a melhoria de qualidade de vida dessas pessoas que precisam muito do nosso trabalho, das nossas melhoras de políticas públicas. Eu já ouvi depoimentos de pais exemplares como você, de Ives, nessa vida, e eles falaram a mim sobre a maior emoção, o maior ensinamento que cada um teve com a filha pequena ou filho pequeno ou já grande. No caso da Ivy, pequena ou grande, qual foi a maior inspiração que ela te causou, a maior emoção e o maior ensinamento que ela te deu? Irmão, na verdade, o nascimento da Ivy, eu me tornei um cara menos egoísta. Eu me tornei um cara até mais calmo. Em determinados momentos da minha vida, eu passava um pouco do limite, me achava mais do que eu era. A Ivy, na verdade, me colocou no meu lugar. Ela me colocou no meu lugar. Todo dia, nesses 19 anos, convivendo com a Ivy, é claro que hoje, não mais no dia a dia, mas praticamente 2 vezes por semana, eu estou com a Ivy, principalmente sábado e domingo, que ela praticamente vive na minha casa. Ela está sempre me dando alguma emoção, trazendo alguma coisa nova. Eu estou sempre aprendendo com a Ivy. A Ivy, por ela ter tido a oportunidade de começar a partir do 2º mês, a ter tudo aquilo, aquela, como é que eu posso dizer? Terapias, todas as terapias, todo o suporte possível que uma pessoa com deficiência, hoje uma mulher, né, claro, 19 anos, vai ser meu eterno bebê, mas é uma mulher que com certeza evolui bastante e tem uma vida assim muito independente. E cada vez que eu vejo a Ivy fazer alguma coisa diferente, a Ivy canta, a Ivy dança, a Ivy faz balé, a Ivy malha, a Ivy gosta de ir à praia, a Ivy curte cinema e assim, vive muito comigo. Quando eu vou jogar meu futebol, a gente chama no Rio Peladas, ela vai comigo. E agora que 19 anos, ela de vez em quando sai com as amigas para as festinhas. Quando a gente faz festa na minha casa, ela está sempre com a gente. A Ivy vive o dia a dia como os outros 5 filhos. A gente, é claro que tem e vai ter sempre, eternamente, sempre uma atenção diferente e especial em relação a Ivy. Mas a gente deixa ela viver, deixa ser o que ela quer ser, e eu dou muita força para isso. Certíssimo. Leila, você sempre, minha irmã e minha ídola, Leila do Vôlei, aqui no programa Pode Cá Liberados, da primeira para a segunda parte, ela deixa uma pergunta e a gente volta depois do menor intervalo da televisão brasileira em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Qual será a pergunta? Vou ter que voltar no passado ali na CPI do futebol, tá?
Você foi presidente dessa CPI e teve um relator que foi o Jucá, né? Romero Jucá. E à época ele apresentou um relatório oficial, né? Ninguém foi indiciado, enfim. Houve uma certa frustração, né, com esse relatório final. Mas você apresentou, junto com o Randolfo Rodrigues, à época, um relatório alternativo que vocês entregaram depois para a PGR, enfim. Perfeito. E eu já vi várias citações suas com relação à questão da corrupção no futebol brasileiro. Você tem alguma frustração dessa CPI? Eu acho assim que pelo relatório alternativo, a apresentação dele, poderia ter tido alguns encaminhamentos ou até desdobramentos. Você tem alguma frustração com relação a essa CPI? A resposta de Romário Souza Faria é voltando já e já. Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. O Nelson, né, ele é meu irmão, ele sofreu um acidente, né, em 2019, teve que amputar uma das pernas. Depois do acidente dele, não mudou não só a vida dele, mas de todo mundo. E a gente tem pelejado, né, pra cuidar dele, mas assim, os sonhos dele acabou. Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Macaé, é jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. Deixa eu ver. BetSport sempre esquenta o jogo. Pode cá, liberados no comando dos consagrados Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento BetSport, sempre esquenta o jogo. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões, voltamos para a segunda parte da 23ª edição do Pode Cá Liberados, um talk show de entrevistas como você nunca viu na televisão brasileira, em rede mundial, felizmente, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. E muito obrigado por novas parceiras, como a TV Brasília, no entorno todo de Goiás, no Distrito Federal e também agora no estado de São Paulo todinho, pelo sistema Tati de comunicação. Leila resume a pergunta que todos querem, a resposta de Romário, até porque corrupção no futebol brasileiro é um assunto para quem tem coragem, e aqui coragem sobra. Aliás, uma das bandeiras do Romário, né, Romário? Sobre a CPI do futebol, né? Você foi presidente, teve um relatório concluído através do senador Romero Jucá. Esse foi oficial, mas você apresentou ao final, junto com o senador Randolfo, um alternativo. Certo. E o que aconteceu foi o seguinte, você me perguntou se eu... Alguma frustração? Alguma frustração, não. Eu fiquei decepcionado e, desculpa a expressão, muito puto com o Jucá, porque a princípio a gente tinha feito um acordo de que tanto eu como presidente e ele como relator, a gente ia caminhar junto nessa CPI. Alguns senadores que lá participaram, eu pessoalmente fui nos líderes desses senadores pedir para que esses senadores participassem da CPI. E eu entendia que eles iam acompanhar aquilo que era real, verdade. E no final, infelizmente, eles votaram a favor do relatório do Jucá, que foi um relatório mais propositivo, bem suave, bem leve. E eu, como não poderia ser diferente, fiz um relatório paralelo, junto com o Randolfo e com outro senador de Santa Catarina, que eu sempre esqueço o nome dele. Eu também. Bauer, alguma coisa Bauer. O meu relatório... Paulo Bauer, é esse. O meu relatório foi um relatório investigativo, um relatório sério, um relatório que a gente indiciou 6 pessoas, entregou esse relatório. Aqui no Brasil a gente entregou para o STF, STJ, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, CGU, tudo. Moro, na época, PGR, e lá para fora, FBI, a Polícia da Suíça. Ou seja, a gente fez um FIFA, CBF, as confederações do Estado, enfim, a gente deu visibilidade máxima possível para um relatório que a gente entendia que era para ser o relatório oficial, porque foi o que foi investigado e foi a conclusão que foi feita. Mas infelizmente o relator,
o Romero afrouxou e acabou a CPI não acontecendo porra nenhuma, como outras CPIs que já surgiram aqui, mas pelo menos as pessoas entenderam e souberam que da minha parte eu cumpri aquilo que eu ia fazer desde o primeiro dia que eu falei, que a gente vai mostrar na CPI qual é a verdadeira e a realidade do futebol que nós temos aqui. E infelizmente esses 6 indiciados acabaram também, acabou não acontecendo nada com nenhum deles, mas eu saí aliviado, saí feliz e com a consciência de que fiz o que me comprometi comigo, com os meus parceiros, que as pessoas trabalharam comigo, principalmente com os meus eleitores e com a população brasileira, de que fiz o que tinha que fazer. Infelizmente as autoridades não deram apoio para o que foi feito e a CPI não deu porra nenhuma. Romário e Leila, eu vou contar aqui algo com exclusividade. Nosso entrevistado histórico, desde o gramado ao ser humano e ao homem público, o senador Romário, fica à vontade se quiser. Veja o tanto que é sordidez, às vezes, uma CPI. Essa do Romário, que fez história pelo trabalho dele, junto com o Randolfo, que a gente tem que elogiar também, tinha uma turminha de senador que, na hora de voto, saía estrategicamente, Leila. E um dia o Romário os pegou dentro de um gabinete. É mentira do que eu juro? Perfeito. Tinham 4. 4. Olha que loucura. Ou seja, por exemplo, tinha que ter 4 votos, só iam 3 e ficavam trocando. Nossa. Dando um exemplo, entendeu? Isso foi o que aconteceu na CPI nos últimos meses, para não avançar, né? Não avançar, a gente queria trazer algumas pessoas para dar declaração, depoimento, e não deixavam. Enfim, foi desse nível. Bom, graças a Deus nós dois estamos juntos. Você me escolheu como presidente, você o relator, evidente. A história é outra, né? Da CPI, a nossa situação é outra. Tem muita gente tremendo com essa dupla. Quem vai cantar é a Vera. E a gente trabalha junto mesmo, em tudo. Legal. Não há nada que eu faça que eu não fale para ele, vice-versa. Essa é a realidade. Bem, Leila, eu queria te pedir a permissão, até porque você nunca viu, você se prepare para ver. Romário definiu como a maior entrevista da vida dele. Um troféu nos meus 50 anos de carreira nacional na televisão, no rádio e nos jornais. Eu e o Romário juntos, na época, na Band, era um sonho da Marlene Matos, o Romário comandar um programa, e ele me queria até junto com ele nesse programa. Daí veio uma entrevista. Ela bombou, explodiu, pelo que ele falou, pela primeira vez, nem Pelé, ninguém ousou falar da própria imprensa, dos maiores nomes dela, do jeito que o Romário falou. Alguns desses momentos você acompanha e eu volto para saber do Romário se ele se arrepende hoje de alguém que lá atrás ele bateu dessa forma. Como jogador, com certeza na minha vida, a melhor entrevista que eu dei foi pro Cajuru. Na imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar. Eu respeito todo mundo, mas você quer nomes? Se você puder. Por exemplo, o Renato Maurício Prado é um colunista bastante conceituado, mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito. Ultimamente já há um bom tempo. Fernando Calazans é outro. Vou falar de pessoas que são respeitadas, e eu também respeito. Pessoas que eu, inclusive, respeito muito, até agora. É outro que também eu não estou entendendo, parece que está fazendo uma campanha contra o Romário. Falar que o Romário hoje é diferente de 10 anos atrás, porra, caralho. Ninguém falar que o Romário não tem a velocidade de 2 anos atrás, é normal. Quem é que tem? Ninguém tem. Pô, o Juca, por exemplo, um cara que eu respeito, um dos que eu mais respeito. Meu pai. Também andou falando uma besteira que eu não entendo. Pai, falou besteira, pai? Falou que eu tinha que parar, que tá na hora de parar. Ninguém pode dizer a hora que tem que parar, quem tem que saber sou eu. Por exemplo, tem um jornalista chamado Paulo Stein, esse é um bobalhão de primeira. Esse eu não sei por que ainda tá fazendo, porque eu não sei que credibilidade tem. O Márcio Guedes é outro bobalhão, que eu não sei porque ainda as pessoas ainda... Na verdade, tem pouca audiência por causa deles, né? O programa deles. Deixa eu ver. Tem um que escreve no Extra,
Eu não sei o nome dele, infelizmente. Tava Eu tudo na lista para eu falar, mas eu esqueço. É outro babaca. Cláudio não sei o quê. Bobalhão. Esses são do Rio, hein? Até agora o único do de São Paulo é o Juca. Juca. Por exemplo, tem o Datena daqui, que eu não gosto dele também. Meu irmão. Como ele não gosta de mim, eu não gosto dele, mas respeito ele porque ele fala a verdade. Inclusive, um dia desse ele andou me dando umas porradas verdadeiras, mas no final ele acabou indo bem. Tem uns 8, né? Porra. Tem uns aqui de São Paulo que eu não lembro o nome. Mas são ainda mais babaca do que o do Rio, porque ainda não convive comigo, só falam merda. Mas você não lembra nem o nome dele? Não lembro agora no momento. Mas eu posso te ligar um dia para dizer, ó, aqueles. E agora, jornalista que você gosta? São poucos? Que você respeita? O Juca eu gosto. Apesar de eu achar que ele o Tostão, por exemplo, e o Armando Nogueira. Os caras mordem e assopram. Tem que decidir o que eles vão fazer. Um dia morde ou dia assopra. Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas esse é outro. Deixa eu ver quem. Eu gosto do Juca. O Casagrande hoje é o melhor comentarista da televisão. Eu não acho. Você não acha? Não acho. Fala um monte de besteira. Quem que é melhor que ele para comentar a televisão hoje? Na televisão? Sérgio Noronha. Sérgio Noronha, certo? Eu, sinceramente, acho o Casagrande. Então eu acho o Sérgio Noronha. Tu tá dizendo que ele é o melhor na tua opinião? Na minha opinião, claro, evidente. Tudo bem. Não que ele seja o pior. Mas, porra, aí só fala merda. Desculpa. Mas tudo bem. Falcão é um grande comentarista. O Falcão é que faz isso que você falou. O Falcão é que morde e assopra. Não. Não? O Falcão fala aquilo que eu acho que tem a ver. O Casagrande, na verdade, eu vou até me redimir aqui. Ele é um bom comentarista. Mas o meu problema, o problema do Casagrande é pessoal comigo. Então. Então não, porque ele de mim só fala merda. Eu não sei por quê. Eu, inclusive, no Estadão, na coluna dele antes da Copa, eu e ele tivemos uma discussão muito saudável. Até de burro ele me chamou. Porque ele queria que você não fosse e eu queria que você fosse. Mas isso aí eu respeito. Olha só, dizer que eu jogo ou não jogo, quem dizer que eu não jogo é porque é burro, não conhece futebol, com todo respeito. Agora, que eu sou diferente de 5 anos atrás, é claro, pô. Que eu não corro igual... Eu nunca corri desde 18. Eu vou correr com 38, são 20 anos depois. Mas as pessoas têm que me respeitar, é simples. É só respeito. Agora, opinião, cada um tem a sua. Mas você respeita pouco o jornalista. Como não? Pelos nomes que você falou, e pouquíssimo. Mas não estou dizendo que eu não respeito... Peraí. Não, gostar, o jornalista que você gosta, o jornalista que você não gosta. Não, eu não estou dizendo... Os que eu não gosto, eu não gosto de um monte. Mas não vou ficar dizendo. Eu estou dizendo desses que eu respeito, mas eu acho que não vão pelo caminho que é um caminho legal. Que estão falando coisas que você... Eles têm todo o jeito de falar de mim, até porque eu estou aí para ser falado. E vende. Mas fala a verdade, pô. Não fala mentira. O cara botou que eu tô machucado na panturrilha, com fonte. Que fonte? Dá a fonte, que eu vou desmentir na hora. Isso é igual, acontece alguma coisa no clube, uma fonte da diretoria. Pô, tá por fora. Faz igual você, pô. Tu falou na fonte, hoje tu acabou falando na fonte. A fonte tem que ser falada. Então, eu tenho comigo, quando é fonte é mentira, é invenção. Mas enfim, esse jornalista, o Galvão Bueno, por exemplo, o Galvão Bueno é um cara que a gente também tem que respeitar. É um cara que segue uma linha que eu também, assim, às vezes não consigo entender um pouco. O Galvão? Não é um morde-a-sopra. Não é um morde-a-sopra, mas é uma linha meio que eu não entendo. Mas enfim. Mas é a linha, de repente não é dele, é da Globo, né? Também tem, eu não posso dizer. Claro. O Luciano do Vale eu gosto. Eu gosto de você, Cajuru. Tu é um cara maneiro. Finalmente alguém gosta de mim. Tu é um cara maneiro, tu é dos meus. Aí estão os momentos. Romário, hoje você se arrepende, acha que exagerou ao falar de nomes tão famosos e tão intocáveis da imprensa esportiva brasileira nessa entrevista exclusiva a mim? Nem um pouco. Nem um pouco? Tudo que foi falado e é isso. Talvez hoje, pelo fato de ter alguns anos a mais do que naquela vez, eu poderia usar algumas palavras um pouquinho mais polidas. Mas o pensamento em relação àquelas pessoas naquela época continua igual.
Naquela época você já tinha a Ive, não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que se você foi tivesse antes... a Ive, não. Não, 19 anos, acho que foi, já tinha, ela era bem pequena. Mas já era no começo. Eu já era político, não era? Já era. A gente fez essa... Não, a primeira não, a primeira você não era. A primeira você ia ser contratado pela Band. A segunda nossa que foi aqui como deputado federal, que você voltou a bater em outro. Ela tem 19 anos, 19, já tinha. eu acho que eu já tinha. Ela você foi bater em todo mundo, aí você esqueceu um pouco. Eu era igual, tive uma época da minha vida que eu era igual o Mike Tyson, eu batia mesmo. Em todo mundo que estava na minha frente, eu batia. Gente, eu ficava assim, Leila, meu Deus do céu, tudo que eu queria falar, nem eu, Cajuru, consegui falar, gente. E ele falou tudo. E, enfim, a vida é assim, e ele ficou marcado por ser assim, o Romário, e essa é a surpresa para muita gente. Ele não se arrepende. Leila, para fecharmos esta penúltima parte do Podcast Liberados, e daqui a pouco com Romário, imaginem, o quadro mais esperado. Defina em uma palavra, Leila do Vôlei, a craque na quadra e na vida pública. Romário, assim, a tua relação hoje com a política, você se sente confortável no cargo que você hoje, depois, sei lá, segundo mandato dentro do Senado Federal? Não sei se você no início, quando chegou aqui, você sentiu algum preconceito, né? E hoje, como é que você se sente? Porque eu acho que você já tem um trabalho consolidado, mas como é que foi esse começo aqui da política? O que você sentiu, quais foram as suas impressões? E hoje o Romário, senador pelo segundo mandato. Interessante essa pergunta tua. Assim, quando eu cheguei, eu não sei se a palavra é preconceito, mas existia por parte de muitos, não sei se é... Uma desconfiança? Uma desconfiança. Eu também senti isso. Existia, assim, uma desconfiança. Porra, esse cara vai vem dar do conta? Futebol, esse cara é favelado, negro, não tem uma faculdade. Que porra desse cara vai fazer aqui? Vai bater na gente, vai chamar a gente de ladrão. Mas aí os primeiros 2 anos, eles começaram a ver e a entender que eu não caí aqui de paraquedas. Inclusive 1 ano e meio, 2 anos antes de começar a me tornar, entrar para a eleição, eu comecei a estudar política pública. Então, assim, depois do segundo ano eu comecei a entender que as pessoas já começaram a me ver diferente. E um respeito maior como político parlamentar, com certeza veio na minha eleição para o Senado. Eu sou o senador do Rio de Janeiro que mais votos tive na história do Senado até hoje. Foram quase 4.700.000 votos, principalmente para uma vaga. Então, é o seguinte, assim, foi muito difícil. Eu tive que demonstrar, principalmente quando eu cheguei aqui, vinha aquela coisa lá de trás, o Romário não gosta de treinar, o Romário faltava treinamento, o Romário não ia para as concentrações. Então, só para você entender, nos primeiros 4 anos de deputado federal aqui, eu fui com certeza o mais presente de toda a história eu não faltei um dia, não só no plenário como em nenhuma comissão. Vocês podem fazer um levantamento aí do meu histórico. Então isso também deu a oportunidade das pessoas entenderem, pô, o cara está aqui fazendo um trabalho sério. E quando eu me tornei senador, já entendendo um pouco mais as regras do jogo? As regras do jogo, sabendo aonde que eu teria que me movimentar e como que eu teria que fazer e o que eu teria que falar, as coisas foram ficando muito menos difíceis. Nada é fácil, né, Leila? Não é isso, Pedro? Que nada é fácil. Então, primeira coisa importante que as pessoas entenderam, que eu não vim aqui para fazer sacanagem, nem para corrupção, nem para roubar o dinheiro público. Que eu tinha a minha vida, tenho meus filhos, no caso hoje meus netos, e eu não quero sujar uma vida de muito trabalho feito por mim, desde quando eu nasci, através dos meus pais, na política. Então, assim, esse entendimento existe até hoje, isso eu me sinto muito honrado com isso, as pessoas me veem de uma forma de um cara que faz a política. É claro que eu erro, às vezes tem determinados votos que a gente entende que a gente está votando que é uma coisa positiva, e outras pessoas entendem que não. Você não vai agradar a todos. Isso é um direito, a democracia está aí. Mas ninguém me vê metido em situação errada, principalmente em relação à corrupção. Eu estou muito confortável, feliz, e faltam aqui quase 7 anos, e eu tenho certeza que eu vou cumprir aqui da melhor forma possível. E principalmente que eu tenho aqui pessoas como vocês do meu lado, que se eu fizer alguma coisa de errado,
ou puxão de orelha ou cascudo que eu vou tomar, com certeza. Você que é nosso exemplo, você que é nossa referência, tanto da Leila como de minha parte. Bom, feliz é você poder fazer uma entrevista, fazer as perguntas e ter as respostas que a gente tem, que não é fácil num programa de entrevistas, num talk show, com um homem público, com um ser humano como o Romário. A última parte, depois do menor intervalo da televisão brasileira no podcast Liberados em Rede Mundial. Hoje vai ser diferente. Eu vou voltar sempre começando com a Leila, já com o esperadíssimo quadro, ainda mais com quem? Com o Romário. Defina em uma palavra. Voltamos já e já. Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. O Nelson, ele é meu irmão. Ele sofreu um acidente, em 2019. Teve que amputar uma das pernas. Depois do acidente dele, não mudou não só a vida dele, mas de todo mundo. E a gente tem pelejado, pra cuidar dele. Mas, assim, os sonhos dele acabou. Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a Bet Sport esquentou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Podcast Liberados no comando dos consagrados Jorge Cajuru e Leila do Vôlei. Oferecimento Bet Sport, sempre esquenta o jogo. Brasileiras e brasileiros do mundo inteiro, minhas únicas vossas excelências, a última parte, infelizmente televisão é tempo, deste impagável, imperdível podcast Liberados, o talk show diferente de tudo o que você já viu em entrevistas da televisão brasileira, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Obrigado a todas as TVs abertas, espalhadas, as fechadas, canais da Sky, da NET, da Claro, e no mundo inteiro, smarts, LG, Samsung, iOS, Android e o canal que comanda mundialmente nosso programa, que é a TV Sul. Defina em uma palavra. Sempre começa o quadro com Leila do Vôlei. Romário, define uma palavra, o futebol brasileiro. Já começou com a boca. Puta que pariu, né? Talento, sei lá, né? Aquela assim da palpite. Futebol brasileiro. Puta merda. Ainda bem que é gravado, a gente pode... Isso eu não vou tirar nunca. Futebol brasileiro é uma palavra, na minha opinião, desorganizado. Desorganizado. Ótimo, eu concordo. Ótima palavra. Então vou continuar deixando bem... Define uma palavra, Ricardo Teixeira. Corrupto. Leila. Define uma palavra, família. Vamos suavizar. Família. Tudo. Tudo. Eu não vou suavizar. Define uma palavra, Felipão. Felipão em uma palavra. Decepção. Define uma palavra, CBF. CBF. No contexto geral, no passado ou no hoje? Hoje. Não, vamos no contexto geral, CBF. Pode ir no passado, CBF no passado e CBF hoje. Melhorando. Com o Edinaldo Rodrigues. Né? Não dá nem, a palavra corrupto você jamais usaria para ele. Não. Né? Na verdade, essa é a diferença. Quando o Romário falou do Felipão, eu sei de toda a história, sei de tudo. Tudo que ele me contou, tudo que eu acompanhei. E em relação ao Ricardo Teixeira, para quem ainda não sabe, Ricardo Teixeira garantiu ao Romário que ele iria para a Copa de 2002. Deu a palavra a ele. Perfeito? Uhum. E ele acreditou na palavra e perguntou para o presidente Ricardo Teixeira: mas não é você que manda? Não, quem manda sou eu. Não foi assim? Exatamente isso. Por isso que você falou a palavra decepção. Eu falei corrupto. Não, digo a decepção em relação ao Filipão. Também. Em relação ao Filipão, né? sim. Né?
Agora, o presidente fazer um compromisso com ele, E ele segurou esse segredo, ele não contou para mim na entrevista, não contou para ninguém, porque ele falou, eu vou guardar pro resto da vida. Teve uma época que ele explodiu, chega, a guardar um segredo desse, né? Não tem como a pessoa guardar, né? Então agora aí defina em uma palavra Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Tem que pensar. Ele tem alguma colinha? Colinha é bom. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente. Esperto, então. Agora é mais fácil para você. Define uma palavra, Jair Bolsonaro. Ex-presidente. Palavra composta. Então vamos suavizar isso aqui, que é uma figura muito, digamos, importante para o futebol brasileiro, que perdemos esse ano, o Zagallo. Vencedor. Com todas as decepções que causou também ao Romário. E eu sei. Muitas. E já ouvi delas em entrevistas exclusivas com ele. Vou falar de amigos. Aqueles que propagaram tanto terem amizade contigo e foram traíras. Se ele não quiser dar nomes, eu dou. Eu vou começar. Define uma palavra. Bebeto. Bebeto. Grande parceiro. Grande parceiro? Olha aí. Bem bonito, grandioso. Foi parceiro mesmo, jogaram muito os dois, fizeram uma dobrada. Já não foi legal. Tá falando de campo, né? Assim, ele tá vendo campo. Bebeto, eu tive um episódio com ele que foi muito ruim. Inclusive eu chamei de traíra, que me traiu na política. Mas, como eu não sou rancoroso, não guardo mágoa de ninguém, graças a Deus, Bebeto, até a definição não foi a melhor parceiro que tive na minha vida dentro de campo. Edmundo. Mau caráter. Em uma palavra, Dunga. Capitão. Exemplo de capitão. Literalmente, né? Leila. Vamos voltar para suas pautas. Inclusão social. A palavra é obrigação. O esporte nacional. O esporte nacional em geral. Você está falando em geral no nosso país hoje? O esporte. Esporte nacional. Porra. Ser entrevistado por nego inteligente é foda. Porra, esporte nacional. Você falou que futebol diz organização. Eu vou dizer crescendo. Perfeito. Crescendo. Perfeito. Antes daquilo que todo mundo está esperando, treinador de futebol em nome. Defina um nome como treinador na sua carreira impagável. Eu posso falar dois? Três. Você pode. Você pode três. Cruyff e Joel Santana. Cruyff e Joel Santana, de A a Z. Perfeito. Perfeito? Perfeito. E o Pelé? Pelé é incomparável. Incomparável, essa também. Essa é a palavra. Rio de Janeiro, em quantas palavras quiser. Cidade maravilhosa. Sempre. Leila, você sempre abre e encerra o quadro, define uma palavra. Define em uma palavra o homem Romário. Eu vou me definir como um cara feliz. Em uma palavra. Acho que essa palavra tem muito a ver comigo, com meus 58 anos de vida. É claro que todos nós tivemos problemas, passamos por grandes coisas, mas eu sou um cara muito feliz. Sensacional. Eu não posso deixar de encerrar para a expectativa dos seus eleitores, que sempre vão ter o maior respeito por ti, sabendo que você nunca desiste, que você tem a persistência como a vitamina do sucesso. Você tem ainda dentro de você um projeto, como a Leila tem vários, e eu, que você quer ser o autor dele? Cajuru, na verdade, e Leila, ainda nós estamos a cada dia evoluindo muito em relação às políticas públicas para a minha área específica, que é
relacionada à pessoa com deficiência e doenças raras. E eu não tenho só um projeto, eu tenho ideia de que muitos projetos ainda acontecerão, surgirão daqui para frente, nesses próximos quase 7 anos que eu ainda tenho de senador. Projetos esses que vão ajudar essas pessoas a serem o que elas querem ser, a fazer o que elas quiserem fazer e principalmente dar a essas pessoas liberdade e definitivamente acabar com esse preconceito que existe por parte da maioria do mundo, né, de que determinadas pessoas com deficiência não podem ser, por exemplo, um advogado, não pode ser um médico, não pode conduzir, não pode ser um jogador de futebol, não pode ser uma jogadora de vôlei. Eu acho que o meu pensamento é brigar aqui, lutar com todas as minhas forças para que a gente possa dar a essas pessoas tudo isso que eu acredito que elas devem ter. Como eu adoro quebrar protocolos e hoje quebrei no programa, para fechar, eu vou fazer pergunta para vocês dois. Oi? Essa é a última. Vocês dois, acreditam ou não que nós vamos estar vivos e veremos o fim da corrupção na política do Brasil? Não. Não. Os dois não? Não. Eu também não. Infelizmente a resposta é não. Não vai ver. Não vamos. Eu não vou ver. Mas não vamos desistir, vamos continuar na luta, né? A luta é eterna. Sempre. Sempre. Que coisa triste, né? Mas vamos seguir em frente. Vamos seguindo em frente. Gente, bom, televisão é tempo. Foi um privilégio mais uma vez, entre tantas entrevistas que fiz com esse ídolo que para mim, eu que não vi o Pelé jogar, foi o maior que eu vi jogar e que eu aprendi a ser seu amigo. E ouvi dele lá atrás que ele não gostava de novos amigos, que ele sempre gostava dos seus velhos amigos e andava com eles, caminhava com eles. E um dia, de repente, ele vira e me chama de irmão. Foi o maior troféu da minha vida. Saber que eu sou um novo amigo dele e que ele me tem como amigo, me tem como irmão. Novo antigo, né? Um novo antigo. Um novo antigo, novo antigo, né? É igual a Leila. A caminhada foi longa, né? A Leila e eu são 30 anos de amizade. 30 anos de amizade. E agora juntos na política, né? Então, nós três aqui estamos numa felicidade por esse encontro com vocês, que são os nossos principais patrões. Ótimo final de semana. Próxima quarta-feira, agora 11h45 da noite, tem a reprise desta entrevista que vai explodir no mundo inteiro, em todas as redes sociais e onde você estiver. Leila, até a próxima. Obrigada, irmão. E Romário querido, Romário Souza Faria, ser humano e tudo que você é. Até a nossa próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, sempre um prazer poder aqui fazer parte de um momento especial, principalmente de pessoas grandes como vocês. Agradecidíssimo. Obrigada. Esses amigos do futebol, amigos ídolos, e tão ídolos quanto você, Zico, Ronaldo, Fenômeno, esses caras todos, esses caras não são seus amigos por quê? O problema está em você ou neles? Por que você tem mais amigos fora do futebol do que no futebol? E esses caras não são seus amigos? Primeiro que poucas pessoas no meio do futebol, jogadores, por exemplo, convivem juntos, né? Então, para você ser amigo de alguém, você tem que conviver com aquele alguém. Tem que conhecer aquele alguém. E não é o meu caso com esses caras. Então, eu nunca tive a oportunidade de conviver com nenhum deles, que você falou aí. Então, por isso que não são meus amigos. Mas eu não sei se o problema é meu, é em mim ou é neles. Sei que eu não sou amigo dele mesmo, não. Não é, né? Não. E não faz questão de ser? Não, nenhuma. Mas o Ronaldo, nada contra eles, nem nada a favor. Ele carregava a tua chuteira na Copa, caramba. Você era ídolo dele, ele te tratava como ídolo e tal. Mas até hoje ele fala de você. Mas eu acho que eu não deixei de ser ídolo dele, não. Talvez eu continue sendo, mas a gente só não é amigo. Mas por quê? Porque a gente não convive junto, a gente vive em meios diferentes. Ele até porque ele não vive aqui, vive lá, ele vem poucas vezes, ele tem os amigos dele, eu tenho o meu. Eu não tenho nada contra o Ronaldo. Eu acho o Ronaldo um cara legal, até um bom filho, acho que isso é importante. Ele é um cara que é um bom filho, ele é um cara que tem um bom coração. Hoje ele já tem, não posso nem dizer que ele é mais um garoto, apesar de 25 anos, mas assim, no meio do futebol ele já conseguiu tudo que um jogador imagina conseguir. Eu respeito ele 100%. O Zico também. Acho ele um dos maiores que apareceu aí nos últimos 10 anos, com certeza disparado. O Zico também você coloca com esses meios adjetivos ou não? Claro, o Zico eu não conheço pessoalmente.
conheço até menos do que o Ronaldo, né? Apesar de eu conhecê-lo mais tempo, porque o Ronaldo é do futebol agora. Mas eu só convivi com o Zico uma vez na vida, que foi alguns dias na Copa do Mundo de 88. E com o Ronaldo não. Eu convivi com ele na Copa, convivi em momentos de seleção, convocação, e a gente se via várias vezes. O Zico, por exemplo, eu nunca nem vi fora de futebol, em nenhum lugar. Mas eu não tenho nada, assim... Amigo pra você, quem vai na casa sua? E você vai na casa dele? Amigo é isso? Que não, é amigo nem pra você? sempre, nem Você sempre. define amigo? Amigo é aquele cara que você gosta, que você aprende a respeitar, aquele cara que tá do teu lado nos momentos difíceis. Esses adjetivos são os adjetivos dos amigos. A conta como treinador de lidar com um jogador como o Romário? Por isso você não quer ser treinador? Esse é um dos motivos, mas essa coisa do futebol de concentração e de viagem são as coisas que atrapalham o futebol na minha concepção. Então, para você ser treinador, você tem que estar com o time o tempo todo e tem que viajar. Então, esse motivo também não dá para você ser treinador. Vem cá, eu vi uma entrevista tua, você quer ser político? Você admite ser político? Não, vai te catar, Romário. Você leu a entrevista toda? Mas eu li que você admite. Eu admito por um motivo justo, que você vai concordar comigo. Eu tenho um instituto e tenho um projeto Romarinho, que o meu objetivo é ajudar várias crianças. A gente já teve e tal, hoje não existe mais, porque políticos terminaram com esse projeto. Então, se eu, na política, vou conseguir refazer esse projeto, eu vou entrar na política por isso. Só por isso. Eu não vou prometer que eu vou fazer casa para ninguém. Eu quero ajudar as crianças. Mais nada. Não adianta me pedir tijolo, nem cimento, nem nada. O meu objetivo é ajudar as crianças. E partido? Você vai saber escolher ou qualquer um? Qualquer um. Qualquer um? Porque é tudo igual? Eu quero ser... É claro, política é tudo igual. Você acha que o Lula tá igual aos outros? Não, eu acho que... Eu não votei no Lula. Você votou em quem? Votei no... Esqueci qual é o nome dele. Caramba. Votou quem? No Zé Serra? No Serra. No Lula não votei, mas eu tenho que admitir que o Lula é um cara que... É um cara do caralho. Eu, sinceramente, você pode discordar de mim, eu sinceramente entendo que ali no grupo tinha gente que não te queria. Pode até ser. Mas eu, particularmente, sabe o que eu acho? Do fundo do coração? O Brasil ganhou, foi legal, parabéns. Mas se eu tivesse, seria mais bonito. Porque o povo era a favor. Se foi por questão técnica, o Filipão não foi burro de não ter te levado para a Copa do Mundo? Não, burro ele não foi, porque ele foi campeão. Sim, tudo bem, foi campeão. Mas, pô, com você lá não seria melhor, caramba? É o que eu te falo, Cajuru, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Ele era o comandante ali, ele é o treinador. E esse argumento que eu concluí, depois de muito tempo, você não concorda? Qual? O psicológico, que ele não te levar, ele ganhou o grupo? Eu acho que, eu vejo pelo contrário, a responsabilidade ficou só em cima dele. Só em cima dele? É claro, o Se grupo ele perdesse, ele não poderia voltar pro Brasil. Que com certeza tinham algumas pessoas que talvez não me queriam ali, isso aí eu acredito. Não posso te confirmar, mas acredito que existe isso realmente. Que infelizmente umas pessoas ofuscam a outra, isso é normal, a vida é assim, Você não sentiu isso, estando na seleção? Não. Não? Não, comigo, eu sempre tive Cajuru, o meu problema foram com dirigentes e com treinadores, nunca com jogadores. Não tem problema com jogadores, pô. Aquilo que mais te marcou, que você nunca mais vai esquecer, a maior emoção. A maior emoção. E não poderia ser aquela conquista. O momento que eu mais guardo na minha carreira é aquele momento que eu beijo aqui e levanto. Lindo. Aquilo foi... Nós estamos mostrando agora aqui, vamos pegar agora. Foi campeão. Foi campeão. Aquilo não dá pra esquecer, não. Não dá pra esquecer nunca mais, né? Não. Em 98 foi só o Dunga que foi solidário a você? Foi só o Dunga e o Edmundo. Só o Dunga e o Edmundo? Os outros não estavam nem aí? Os outros nem vi. Nem viu? É mesmo? Você sentiu também ali abandonado por boa parte da imprensa? Claro. Eu senti ali eu estava completamente abandonado, vou te dizer assim. Foi um momento, respondendo a tua pergunta, mais triste da minha vida, ali. Foi o mais triste? Da minha carreira. Foi o choro mais doído ali, né? Diga aí, qual é o primeiro que você gostaria de entrevistar? Que você tem uma sede. Vem cá. Não. Eu gostaria de entrevistar, na verdade, assim, porque a gente não vai, em princípio, a ideia não é chamar só um. Claro. Por exemplo, se a gente pudesse chamar 4, eu gostaria que fosse você, o Juca, o Galvão Bueno e o Renato Maurício Prado. Baixinho, obrigadíssimo. O mundo inteiro acaba de ver mais uma edição do consagrado Pode Cá Liberados
Hoje, especial, humana, exclusiva, bombástica. Com ele, Romário, dos gramados ao Senado da República. No comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Na próxima quarta-feira, tem reprise às 11h45 da noite.